pessoal, antes da gente começar a discutir, eu quero falar para vocês um pouco de quem é a Mayra Card, né? Não sei se todo mundo conhece, ela é bastante famosa, né? É uma influenciadora, coach de emagrecimento, que tem aí mais de 4 ou 5 milhões de seguidores, né? E a Mayra, acho que desde 2020, ela tem aparecido muito assim na internet, como um tópico bastante discutido, por causa do relacionamento amoroso dela, né? Em 2020, ela lançou um vídeo no Instagram dela falando que ela vivia um relacionamento abusivo, né? E que era esse o motivo da separação dela. Após a separação, ela virou uma militante em prol das mulheres que estavam em relacionamentos abusivos. Ela mobilizou a internet muito grande com esse tema, que por sinal é um tema necessário, né? Trouxe pessoas para falar no canal dela, falou que ia criar um projeto social, um projeto de ajuda para mulheres. Então, naquele momento, ela passou a ser um símbolo de luta contra o relacionamento abusivo, né? Inclusive, ela expôs todo o processo do relacionamento dela na internet. Então, foi uma coisa muito grande. O marido dela foi cancelado na época. Foi uma coisa muito grande, né? Passado um tempo, né? Ela reaparece novamente, né? Com o marido, falando de um retorno e com um discurso. E a Maíra, ela tem uma forma de se comunicar interessante, né? Porque ela passa muita segurança de tudo que ela fala. Nesse retorno, né? Ela fez um vídeo cinematográfico, belíssimo o vídeo que ela soltou, falando do quanto ela acredita na mudança, trazendo elementos religiosos, né? Para a possibilidade desse novo recomeço, dessa nova forma que eles iriam viver a própria vida. E desde lá também já houve outras idas e vindas. Teve uma vez que ela fez uma live novamente para comunicar que ela tinha terminado. O fato é que os dois voltaram agora novamente, recentemente, né? E nessa volta da Maíra, ela começou a mudar um pouco o tom do discurso. Ela tem um tom de discurso muito ligado ao empoderamento feminino, muito ligado à força da mulher, ao amor próprio, né? E agora ela está sendo questionada em relação a essas incoerências que ela teve dentro do próprio relacionamento. E até aí tudo bem, né, Léo? É super comum ter as incoerências ao longo do relacionamento. Isso acontece muito, né? A gente que trabalha com esse público sabe. A grande questão é que para justificar essa incoerência em relação às ações que ela teve, né, ela criou um outro discurso, que é um discurso que o questionamento que está sendo feito para ela é por que você voltou para o seu relacionamento, né? E as pessoas falam assim que não voltam, mesmo amando o marido, não voltaria porque se ama. E aí ela começou a questionar se isso de fato era amor. A fala dela, que nós vamos discutir aqui, são duas, tá? A fala dela é que amor próprio, quando você ama seu marido, você não volta, né? Mesmo amando ele, isso é orgulho. Porque quando a gente tem amor próprio, a gente faz aquilo que nos faz bem. E se faz bem você voltar para o seu marido e você não volta, isso seria orgulho. Essa era a primeira fala. A segunda fala, que aí é a continuação do vídeo dela, que ela fala é que ela começa a fazer um discurso de que o marido dela é uma vítima da sociedade. E se é uma vítima da sociedade, ele não teria tanta responsabilidade com as próprias ações. E por isso ele merece compaixão, merece empatia. E o mais interessante, que nós mulheres precisamos reeducar esses homens que foram educados de maneira equivocada. São essas duas falas que eu quero conversar. Eu tô vendo aqui a cara do Léo, porque eu acho que são importantes, gente. E aí aqui eu não quero nem falar assim da história da Maíra. Eu acho que a gente tem que falar do que a Maíra está pregando, porque é isso que é importante para nós. O que você acha, Léo? Nossa, Lu, vamos lá, vamos começar. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa deixar bem claro para as pessoas é que esse tema tem que ser discutido, porque a Maíra, ela está divulgando de forma confusa a definição de termos, e essa confusão, para mim, está sendo claramente feita devido às dificuldades que ela tem em relação a lidar com os problemas com amor, né? Uhum. E qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que isso faz com que outras pessoas sejam estimuladas a viver relações adoecidas
e a propagar jeitos também adoecidos de viver esses relacionamentos, como se fosse algo natural. Então, dentro da primeira fala, Lu, vamos fazer fala por fala, então, né? Vamos falar das duas primeiro. A primeira fala é em que ela diz, né, que se você não volta com o seu marido ou com o seu namorado, você é orgulhosa, você tem ego, né, uma questão de ego, como ela cita, e você ali não está tendo amor próprio, na verdade. Pessoal, eu acho que a palavra orgulho, ela é uma palavra que ela é de difícil compreensão, mas eu dei uma pesquisada para a gente conseguir aqui falar disso com propriedade. Então, eu dei uma pesquisada nas definições de orgulho, tanto na língua portuguesa oficial, quanto na forma com que a cultura interpreta o orgulho. E eu vi que o orgulho ele tem duas principais definições. A definição formal de orgulho é que você se sinta feliz e bem com os seus feitos e com aquilo que é produzido por você. Isso é a definição formal de orgulho. Seria você se admirar, né? Orgulho de si mesma. Isso, você é se você admirar. olhar. Isso, você olhar para aquilo que você produziu e você olhar para aquilo que você faz e se sentir feliz com isso. E até aí a gente não vê nenhum sentido negativo com essa definição, né? Sim. É a que está no dicionário. Mas a definição pejorativa, a definição negativa que a cultura colocou para a palavra orgulho é de soberba, é de se achar, é de se colocar acima das pessoas, né? É de estar muito vaidoso com aquilo que você está fazendo. E a Maíra equipara o amor próprio a ser orgulhoso nessa situação. E aí, a o que você vaidade, acha disso, né? Lu? Ela equipara o amor próprio a uma vaidade, na verdade, né? E é muito bom essas definições, Léo, e aí acrescentando também um pouco do que a gente escuta a respeito do orgulho, parece que o orgulhoso, né, é aquele que ele tem uma arrogância e ele precisa estar acima, ele precisa se ver de cima em relação às outras pessoas, né? Então, orgulhoso é aquele que não dá o braço a torcer, aquele que não volta atrás, aquele que não pede desculpa porque ele precisa ocupar um lugar acima diante das outras pessoas, né? E aí, quando a Maíra fala desse jeito, fica parecendo que não voltar para um relacionamento ruim, assim, um relacionamento ruim que você ainda ama, mas parece que não voltar é você querendo estar acima de alguma coisa. É você querendo, é uma vaidade, né? E não algo real em relação a se proteger de uma relação que já te fez tão mal. Essa fala dela é uma fala muito delicada. E o que eu também acho que é delicado, Léo, dentro da fala que ela traz, essa primeira, é que a fala dela é o seguinte: amor próprio é fazer o que te faz bem. Nossa, né? certo. Para mim essa é a pior parte. Não, essa é uma definição, gente. E aí, anotem isso aí, tá? Essa é uma definição tão infantil do que é o amor próprio, tá? Mas tão infantil, porque do jeito que ela coloca, né, dentro do contexto que ela coloca, fica parecendo que amor próprio é só fazer aquilo que te faz bem, que te dá prazer, que te dá alívio, que você gosta, sabe? E quando a gente pensa numa vida de adulto, esse conceito não cabe para dentro do amor próprio, né? Porque muitas vezes nós temos que fazer coisas que são desconfortáveis, coisas que são sacrifícios, coisas que fazemos sofrendo por causa do amor próprio, porque a gente sabe que, principalmente a longo prazo, aquilo lá vai trazer saúde, né? Nessa ideia que ela traz, ninguém vai fazer atividade física, porque a atividade física é sofrido, é sacrificante, você detesta, né? Então, amor próprio é não fazer atividade física. Ou então, amor próprio é comer um bolo de chocolate inteiro, porque você está ansioso e o bolo de chocolate vai te fazer bem. Não é assim que funciona o raciocínio de amor próprio, né? E aí existe uma distorção imensa. E essa distorção eu acho que ela é muito perigosa, porque existem milhares de mulheres confusas a respeito do que devem fazer num relacionamento infeliz, falido, abusivo. E aí, quando elas escutam, não, então amor próprio é fazer o que me faz bem, então eu tô me sentindo angustiada. Se eu voltar pro meu relacionamento, vai diminuir a minha angústia. Então, isso é amor próprio. Olha que raciocínio distorcido e perigoso.
Exatamente, Lu. Antes da gente continuar, eu só queria lembrar o pessoal que está aqui que ali embaixo, gente, tem um balãozinho com interrogação. Quando vocês quiserem mandar as suas perguntas e tirar as suas dúvidas, vocês podem clicar ali no balãozinho com interrogação para mandar para a gente ir comentando aqui, tá bom? Aproveitem o tempo que a gente está aqui para a gente discutir bastante. Eu concordo plenamente com você, Lu. O argumento que ela utiliza para equiparar, né, o amor próprio ao fato do orgulho, né, a vaidade, a soberba, é o argumento de que nós precisamos fazer aquilo que nos faz bem. E aí eu quero levantar umas questões aqui para a gente. Gente, o que é uma coisa que faz bem para a gente e o que é fazer bem? Porque, como a Lu disse, dentro da nossa necessidade de consumo, de satisfazer os nossos desejos, a nossa ansiedade, às vezes algo que nos faz bem é algo que nos dá prazer imediato. É algo que nos dá alívio, que nos dá satisfação. E eu posso falar isso com propriedade porque eu já fui psiquiatra do CAPS Álcool e Drogas durante muito tempo. E esse é o raciocínio de um viciado, de uma pessoa que tem problemas com adicção mesmo. E dentro do público com que o Tranquilo Amor trabalha, com que a Luísa trabalha, principalmente nas questões de dependência emocional, isso é gravíssimo. Estimular isso é muito grave. Porque é como se você estivesse falando o seguinte: essa substância não te dá um barato? Essa substância não faz você ter ali umas horinhas que você fica bem, que você fica relaxado? Bora consumir, bora consumir. E com amor não é diferente, pessoal. Se você vive uma relação que você quer estar ali a todo tempo, quer estar com essa pessoa a todo tempo e quer ficar abarcando tudo de negativo que essa pessoa traz para você, mas você não consegue tomar a decisão de se afastar e de estar bem com essa decisão de sair dessa relação, você pode ter um problema de estar viciado em amor, você pode ter dependência emocional. Então, quando a Maíra fala essa frase, nós temos que fazer aquilo que te faz bem, nossa, e é aí que eu arrepiei todinho, que eu falei, cara... Eu também. Me deu uma coisa ruim. E assim, Lu, e eu acho interessantíssima essa perspectiva que você traz da infantilização do viver, porque a infantilização do viver, pessoal, é exatamente o oposto da autoestima e do amor próprio. Nós só conseguimos desenvolver o amor próprio e o autocuidado, o autorrespeito, quando nós começamos a ter vivências adultas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa fazer coisas que você não gosta. Você precisa enfrentar desafios e não derreter na frente dos obstáculos que a vida coloca diante de você, para você conseguir se cuidar. O nosso cuidado, ele requer esforço, energia e superação. E se você fica sempre se satisfazendo de forma momentânea e consumindo até amores que te deixam aliviado no momento, né? Ou naquela hora que você precisa, você tem que começar a trabalhar mais a sua autoestima pro amor. Sim, exatamente. Perfeito sua fala, Léo. E aí vem a confusão que as pessoas têm, e é uma confusão assim, que não é uma confusão só da Maíra. Essa é uma confusão muito comum de pessoas que têm esse tipo de problema, entendeu? Porque olha o raciocínio que as pessoas têm, que é o raciocínio que a Maíra traz, né? Se eu me afasto dele, eu sofro. Eu sofro. Sofro muito. Aí, então eu acho que é melhor eu voltar, porque com ele vai diminuir significativamente o meu sofrimento, mesmo que eu continue sofrendo de outras formas, né? Mas são formas que aparentemente eu consigo lidar mais do que com a ausência dele. Esse é o raciocínio, tá, pessoal? Mas assim, e é isso, tem coisas que o amor próprio, né, nos solicita, que vão ser muito difíceis, que vão ser muito desconfortáveis, né? E muitas vezes sair de um relacionamento amando não é algo fácil, tá, pessoal? É dificílimo mesmo, dói, né? Mas tem horas que é necessário, diante de uma história extremamente dolorosa, uma história de mágoa mútua, de ferimentos mútuos, sabe? Então tem hora que a gente tem que sustentar de fato a dor, mas é uma dor que te leva para a cura. Agora, é isso que ela falou, ficar somente no prazer e no alívio, pessoal, muitas vezes não é algo que vai te levar para uma cura ou para um crescimento, ou para que você tenha uma posição mais madura diante do relacionamento. As pessoas, nós temos, isso o Léo trouxe, é muito importante, nós vivemos numa sociedade do prazer.
o prazer imediato, o prazer para ontem e o prazer o tempo todo, né? E eu acho que essa fala da Maíra está muito linkada, né, a essa ideia de que a gente tem sempre que estar bem e sempre sentindo prazer e a gente não pode ter desconforto. Na verdade, todo processo de crescimento, de mudança, vai ser extremamente desconfortável, dependendo da forma como você lidar com os recursos que você tem, né? Então, às vezes, quando a gente se separa de um relacionamento ruim, você vai sofrer mesmo, infelizmente, durante um período, até que você consiga se desligar desse relacionamento e seguir com a sua vida. Mas isso não quer dizer que você está sendo orgulhosa, que você não está voltando porque você está orgulhosa. Você não está voltando porque você percebe que aquela relação não te agrega mais. Aquela relação não te garante o mínimo, né, de afeto, cuidado, carinho, respeito, o mínimo de saúde, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Exatamente, Lu. E outra coisa que eu quero pontuar aqui, até numa visão mais médica mesmo, é que esse movimento, esse costume da gente querer se dar prazer, se dar alívio, colocando coisas nos nossos vazios, substituindo os nossos vazios por ações, por pessoas, por substâncias, isso é um movimento de compulsão. E se você está colocando uma pessoa, um amor, um afeto dentro do seu vazio, dentro da sua dificuldade, dentro daquele buraco negro que tem dentro de você, a tendência é que esse buraco cresça cada vez mais. Então, para mim, hoje, vendo esse vídeo da Maíra, apesar de eu não a conhecer pessoalmente, dela não ser minha paciente, eu consigo identificar uma movimentação um pouco compulsiva nesse desejo dela de estar dentro dessa relação. E eu consigo perceber também nessas falas que a gente consegue entender muito mais as dificuldades dela no amar do que as soluções que ela encontrou. Né? Sim, Quando ela traz essas falas, eu percebo claramente que são as estruturas de crenças, de feridas, de dificuldades que ela tem dentro das relações que estão falando por ela e parece que ela mesma não percebe. Quando ela dá essas falas, ela não percebe que a estrutura de adulto saudável não está falando ali naquele momento. Quem está falando ali é uma estrutura que ela tem, que ela ainda não conseguiu desconstruir para se manter dentro desse relacionamento. Lu, antes de eu passar de novo para você, eu só queria deixar aqui. Pessoal, então, em relação à primeira fala da Maíra, tá? Então, vamos fazer aquilo que nos faz bem e amor próprio é a mesma coisa que orgulho. Eu quero que vocês coloquem aqui as opiniões para a gente ir lendo, ver o que vocês estão achando. E também, se vocês tiverem alguma dúvida ou fazer alguma pergunta sobre aquilo que eu já falei, que a Luísa já falou, escrevam as suas dúvidas ali na interrogaçãozinha que está ali no canto do balãozinho aqui debaixo da live, tá bom? Pode falar, Nós já tem aqui duas perguntas, Léo, mas eu vou só concluir, então, essa questão da primeira fala, né? Ótimo. Por que isso que a gente está falando que é um movimento infantil, né? Aliás, assim, a minha preocupação com a fala, em especial da Maíra, de novo, gente, eu acho que o Léo também, também acredita nisso, eu respeito muito a decisão que você tem de querer lutar pelo seu relacionamento. Você tem total liberdade de voltar para sua relação quantas vezes você quiser, porque essa é a sua vida. Né? Quando eu atendo pessoas em situações parecidas, eu deixo claro que a pessoa ela tem que ter direito a escolher o que é melhor que ela acha que é para ela. E tá tudo bem. Então, o que nós estamos discutindo aqui, gente, não é que é errado a Maíra voltar para o casamento, né? Até porque senão é uma coisa que nem cabe a gente avaliar, tá certo? O que a gente precisa tomar cuidado é que ao longo desse processo do relacionamento dela, né, que é um processo difícil, eu vejo ela com muita angústia, muita angústia. Eu vejo ela assim querendo muito amar e ser amada e ao mesmo tempo passando por coisas muito difíceis, né? Só que aí nesse processo, gente, se vocês forem percebendo, ela vai tendo distorções, ela vai fazendo distorções da realidade para que ela dê conta de sustentar a escolha de ficar. Exatamente. Isso que ela está fazendo agora, ela está distorcendo o conceito de amor próprio, né? Porque é algo que ela fala e que ela prega. Então, quando ela terminou, ela falou de amor próprio. Quando ela retornou a primeira vez, ela falou de amor próprio. Aí, de novo, ela já falou de amor próprio de várias formas diferentes, dependendo da situação que ela estava vivendo. E isso é um movimento que a gente faz. Quando a gente não consegue lidar com a realidade, nós criamos uma distorção
de pensamentos e de crenças para que seja possível eu permanecer na situação que eu tô. Porque eu vejo a realidade, e a realidade ela não é boa. Mas eu não consigo sair disso. Então eu crio uma distorção no na minha percepção, no meu pensamento, nas minhas crenças, que permita que eu fique, né? E disso vem de novo a segunda fala dela, de que quando ela fala que na verdade o marido é uma vítima da sociedade. Isso também é uma distorção. Né? Uma distorção que nega a responsabilidade dele como homem adulto, né, de sustentar as próprias escolhas. E aí, Léo, acho que a gente pode passar para essa discussão da segunda fala, que eu acho que também é muito pertinente, que entra naquilo que eu estou falando de como a gente distorce a realidade. Eu quero só voltar nisso um pouquinho, porque eu achei que não ficou muito claro, pessoal, para vocês entenderem o que é essa distorção da realidade, tá? Quando a gente ama alguém, ou principalmente quando a gente é dependente de uma pessoa, né? Mesmo que a relação esteja horrível e você já tenha todos os sinais factuais de que aquela relação te faz mal, você vai se ver em conflito entre sair e ficar. Isso é um conflito muito típico de pessoas que estão em relacionamentos adoecidos e principalmente pessoas com características de dependência. Racionalmente, você sabe que você precisa sair, emocionalmente, tem coisas que falam que você precisa ficar. Muitas vezes essa parte emocional ela é confundida com o amor, sabe? Então é como se o amor falasse para você ficar e a sua razão falasse para você sair, né? Só que muitas vezes o que fala para você ficar não tem a ver necessariamente só com amor. Tem a ver com muitos medos seus de recomeçar, com a dificuldade de você abrir mão da sua família, da dificuldade de você abrir mão da sua rotina, reestruturar, né, um casamento todo, né, após uma separação, uma vida que antes era de casado, uma vida de separada, é muito difícil. Então, tem muitas coisas que vão alimentando essa necessidade de ficar, que não tem a ver só com amor. E muitas vezes está mais ligado a medo do que com amor necessariamente, tá? E aí, o que acontece? Você está lá nesse dilema, saio, fico, né, que é muito forte. E aí, como a parte emocional ainda não está fortalecida o suficiente para que você consiga sustentar a decisão de sair, você percebe que você vai ter que ficar. Só que ficar com toda essa consciência que você tem do quanto está te fazendo mal, te provoca angústia também. E aí, para você ficar menos angustiada, você cria teorias. Você cria teorias para diminuir o que você viveu, para que você tenha condições de ficar menos angustiado. E na minha leitura é isso que ela faz quando ela coloca que o marido é vítima da sociedade. Ela tem um discurso que é o seguinte, que se a mãe dele criou ele a vida inteira para ser um pegador, como é que ele não vai sair pegando e traindo? Olha o raciocínio, né? Primeiro que tira a responsabilidade dele para colocar a responsabilidade dele na mãe ou na sociedade, entendeu? Então, assim, aí ela fala, ele é vítima da sociedade. Quando ela fala, ele é vítima da sociedade, ela tira completamente a responsabilidade dele da situação, que é um homem adulto, que sabia exatamente o que estava fazendo, né? Não que ele não tenha as dificuldades dele, não é essa, mas ele tinha responsabilidade com aquilo que estava fazendo. Mas veja bem, gente, que ela faz esse raciocínio para diminuir a angústia. Porque pensar em ficar num relacionamento depois de ter sido traída mais de 11 vezes publicamente deve ser uma coisa terrível. Agora, quando ela pensa assim, então não é que ele é ruim, é porque ele teve uma criação que fez ele assim. Olha como diminui, olha como abafa, né, a angústia. E aí permite que ela consiga ficar com ele sem ficar se massacrando internamente. Porque nós temos uma pessoa, uma voz interna, que diz quando a gente está fazendo umas coisas ruins com a gente, né? Nós temos essa voz interna. E aí ela abafa essa voz interna que está dando um alerta para ela de que pode ser que ela se machuque novamente, pode ser que vai ser ruim novamente, ela não podia estar fazendo isso. Ela abafa com todo esse processo de distorção. Gente, nós fazemos isso demais, meu amor. Demais. Na hora que eu vi o discurso dela, é como se eu tivesse visto assim, várias pessoas que eu já atendi e as criações que nós fazemos, né? Esse processo chama-se negação. Esse processo chama-se idealização, racionalização, que é quando a gente cria uma justificativa para algo injustificável com o intuito de diminuir a angústia que a gente está sentindo. E uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, nós, o público, quando a gente está aqui em casa, junto com os amigos, assistindo esse vídeo,
você consegue perceber o desconforto que você sente quando você olha para a Maíra falando essas coisas. Porque você entende que ela está envergonhada, você consegue ver que, por vezes, ela está um pouco confusa. E ela está tentando criar histórias, como a Luísa disse, distorções cognitivas, histórias, um mundinho paralelo, para que ela consiga se convencer de que a decisão que ela está tomando vai ser boa para ela. E, Sim. pessoal, esse desconforto que a gente sente olhando para ela falando isso, são os seus amigos, são a sua família, são as pessoas que gostam de você, te vendo tomar essas decisões quando você está numa situação de dependência emocional. Eu, particularmente, já vivi um relacionamento parecido, com muitos tipos de problemas muito parecidos, e eu me lembro que eu tinha muita necessidade de ligar para os meus amigos, de falar com os meus familiares, porque eu ficava muito incerto daquilo que eu estava fazendo dentro desse relacionamento. E quando as pessoas me davam as opiniões e falavam a perspectiva delas sobre aquilo, elas ficavam, assim, chocadas, porque não bate quando você está inventando historinha no sentido de defesas para se defender, para você ficar num relacionamento que te faz mal. Quem está de fora consegue perceber o contraste entre a história que você cria e a realidade, né, Lu? Sim, e aponta, e é isso que está acontecendo com a Mayra agora. As pessoas estão vendo a contradição da narrativa dela, desse relacionamento, e estão apontando para ela. E aí o que ela está fazendo? Ela está criando mais narrativas para justificar a própria contradição dela. E, de novo, gente, o problema não é ser contraditório, tá? O problema não é ser contraditório, o problema é não ter consciência da própria contradição e colocar isso como verdade. Nesse caso, e foi até por isso que eu quis fazer essa live hoje, é uma contradição que ela cria, né, para dar conta da própria angústia, mas o que eu acho que é delicado é que ela cria, mas ela divulga publicamente como sendo uma sabedoria, como sendo um caminho Exatamente. É um correto a sistema de ser. defesa dela. É um Sim, sistema sim, de que ela defesa dela que ela prega. publica como Sim. algo que é divulgado como sabedoria. Concordo plenamente, Luísa. Isso é que a gente Perfeito, tem, é que perfeito. a gente precisa ficar com crítica, tá, pessoal? Isso que está acontecendo com a Maíra, gente, de novo, acontece com muitas pessoas de forma muito similar. E isso não é o problema. Isso aí é algo que ela precisa olhar para ela, resolver com ela que vai arcar com as decisões dela e tá tudo certo. O problema é pegar o sistema de defesa, que é o que ela está falando, transformar isso em conteúdo para as pessoas e falar que isso é sabedoria de relacionamento e falar que Exato. isso é o saudável a ser feito, entendeu? Aí ela cria uma distorção não só para ela cria uma distorção pública de pessoas que confiam no trabalho dela, e ela é muito boa comunicadora, ela tem um posicionamento de muita segurança, ela vende bem. Quando ela fala isso do jeito que ela fala, a gente para, nossa, é verdade, será que eu sou orgulhoso? Você para refletir, porque ela passa tanta segurança na fala dela, mas, de novo, é uma segurança que ela está construindo para diminuir a própria angústia. E ao colocar isso para o mundo, ela vai influenciar muitas pessoas que estão na mesma dificuldade e que vão usar o mesmo argumento, pegar o argumento que ela colocou para se manter em relacionamentos ruins durante anos, às vezes. Isso é que é o perigoso desse tipo de fala. Não é uma fala saudável. Isso não tem a ver com amor saudável. Isso não é amor próprio. Isso é um recurso de defesa para diminuir a angústia de estar num relacionamento infeliz. Exatamente. E hoje a gente está aqui, gente, discutindo não é as decisões da Maíra, não é as dificuldades da Maíra. O que a gente está discutindo aqui é a colocação dessas falas de forma pública, como a Luísa disse, e a propagação dessas ideias que fazem mal para outras pessoas e que alimentam a dependência emocional e as relações tóxicas. Então, assim, para ficar Sim. bem claro, tá bom? Porque, Sim. como a Luísa disse também, gente, quando você está num processo de tratamento psicoterápico, de dependência emocional, de dificuldades com o amor, não interessa as decisões que você toma, né, Luísa? O bom Uhum. terapeuta, o terapeuta qualificado, o profissional qualificado, o bom psiquiatra, ele não vai te criticar, ele não vai te julgar naquilo que você decide para a sua vida. O problema é quando essas decisões estão sendo tomadas por estruturas mentais e afetivas que estão adoecidas. E Uhum. quando essas decisões estão sendo tomadas por essas estruturas, pelas suas defesas, pelos seus medos, pelas suas inseguranças, é obrigação do profissional que te acompanha te orientar, te mostrar
te falar. Uhum. Ninguém está aqui para aconselhar ninguém. Ninguém está aqui para tomar decisões para ninguém. E outra, pessoal, não existe certo e errado. Existe aquilo que você consegue fazer no momento. E o que a gente está vendo com a Maíra agora nesse momento, que o que ela consegue fazer para ela é É isso, né? aquilo, E sim. tá E tudo tá bem, tudo não tem certo. Tá julgamento e tudo certo. crítica em relação a isso. Exatamente. Tá, Agora, o isso. julgamento e a crítica é o que ela tá fazendo com a decisão e o que ela tá fazendo com as falas dela. Isso aí, eu Isso. acho que ela tá atuando de forma negativa no mundo, né, Luísa? Sim. Tá Isso. colocando um conhecimento disruptivo, um conhecimento de atraso para a vida das pessoas que têm essa questão. Sim, e aqui a Cássia também falou uma coisa interessante, falando da segunda fala que ela traz de que ele seria uma vítima, né? Que cria muita responsabilização sempre para a mulher. Então, na fala dela, né, que ele fala assim, que ele é uma vítima porque a mãe dele Nossa, ensinou ele a ser assim. Veja bem que ela fala da mãe, né? Ela não fala do pai, ela não fala da família, ela fala da mãe. Olha como é interessante isso. Que a mãe dele ensinou ele a ser assim. E no final ela fecha falando que cabe a nós, mulheres, educá-los para que eles sejam diferentes. Gente, olha como nós estamos, de novo, olhando para esse homem, que é algo muito comum na nossa sociedade, como uma criança. Nós estamos, assim, diminuindo a responsabilidade que ele tem em relação a fazer as próprias escolhas e arcar com as próprias escolhas. E quando nessa fala, ela puxa a responsabilidade para nós, mulheres, de sermos nós a mudar o comportamento, a reeducar esse homem. E aí a gente vai para um lugar de mentora, de professora, que não é um lugar saudável no relacionamento. Se a gente faz isso, a gente infantiliza o nosso parceiro. E aí dificilmente nós vamos conseguir ter um relacionamento maduro de troca, onde os dois agregam, né? E, gente, isso já é algo tão propagado no amor que isso também é muito sério. Então, se seu parceiro tem uma dificuldade grande, né, ele tem que procurar ajuda e formas de crescimento. Não é você a responsável por ensiná-lo a ser homem. Essa não é a sua responsabilidade. A responsabilidade é dele. Se ele não teve modelos, se a família não permitiu, se ele também tem feridas, se ele também tem dificuldades, ok, ele vai ter que procurar isso. E no discurso dela, de novo, vem a mulher como tendo que ser responsável, tendo que ser a madura, tendo que ser aquela que segura o casamento, que é muito o que ela está tentando fazer agora, né? Sendo aquela que se sacrifica, né? Que guia. E isso é uma distorção imensa na forma de pensar os relacionamentos, gente. Enquanto nós não começarmos exatamente. a tratar os homens como homens, né? Nós vamos ter dificuldade. A salvadora, né, Lu? A salvadora, Sim, né, do processo, sim, né? sim. E essa colocação é muito perigosa mesmo, porque aí ela se responsabiliza por tudo aquilo que vai acontecer dentro desse relacionamento. Novamente, como se ela estivesse se relacionando com alguém que não tem capacidade de ação e de escolha, né? E Uhum. ela faz com que ele se torne aí realmente uma vítima, né, Lu? Pessoal, tem uma grande diferença em você entender os contextos, as dificuldades, a história, as vivências do seu parceiro e de você usar essas informações para justificar aquilo que te faz mal dentro da sua relação. Tomem Sim, muito cuidado com isso, porque isso é uma linha muito tênue. E sim, parece que a intenção da Maíra nessa fala era contextualizar, mas da forma com que ela colocou, ela justificou os erros desse parceiro, né? De uma forma muito adoecida e muito distorcida, que faz com que a gente entenda que ele é um completo descapacitado. É como se sim. tivesse um mini robô dentro da cabeça dele, dirigindo ele para que ele faça as coisas ruins, né? Assim, ele não teve escolha nessas ações, né? Sim, tem uma pergunta muito interessante aqui, Léo, do Fabiano. Oi, Fabiano, que bom te ver aqui. Para vocês, o processo identificatório do eu com o outro se articula com a representação cultural do amor? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Por identificação, refiro às iniciais da vida infantil. É, deixa eu organizar um pouquinho essa pergunta. Ela é muito Lê a interessante, pergunta de gente. novo, Lu, porque é uma pergunta mais complexa. Vamos lá. Isso. Para vocês, o processo identificatório do eu com o outro se articula com a representação cultural do amor?
Existe sim, Fabiano, nesse contexto em especial, que não é só a Maíra que vive, várias mulheres vivem nesse contexto, existe sim uma identificação do eu que se articula com processos culturais, tá? Como é que é isso? Então, vamos pegar essa história como exemplo. Então, é uma pessoa que pode ser que ela tenha, assim, um quadro de dependência emocional, ela tem questões que são dela mesma, da dificuldade de enfrentar a realidade, da dificuldade de tratar o parceiro como sendo adulto, né? Da dificuldade de se separar e de abrir mão de uma relação. Então, essas são questões do eu dela. E junto a isso, nós temos uma representação hoje cultural de um amor que fala que você tem que lutar sempre. Inclusive, a própria Maíra tem um vídeo falando de que ela fala o seguinte, que desistir é fracassar, né? E que os fortes não desistem. Quando ela fala nesse vídeo que ela está lutando pela relação. Isso é uma crença cultural do amor, que a gente tem que dizer, lutar sempre por amor, que o amor que é verdadeiro ele não acaba, né? Inclusive que o amor, né, ele ajuda a transformar outra pessoa. Essa coisa do salvamento também vem de uma questão cultural da representação do amor. Então, isso é o que acontece. Tem uma parte individual de como ela se constituiu enquanto pessoa e como forma de amar, que se alia às crenças culturais do amor e crenças do amor romântico, que também não são crenças saudáveis. E aí pronto, aí tá estruturadinho na cabeça dela o que ela tem que fazer. Porque ela se apoia na necessidade dela de diminuir a angústia e de todas as crenças distorcidas dos filmes que a gente vê, das novelas que a gente vê. Porque na novela, gente, novela faz o vilão no final virar mocinho. Você já viu novela? A pessoa é um vilão terrível. Mas dependendo do enredo que é criado, no final esse vilão pode virar mocinho, sabe? Então, essas questões culturais influenciam muito nesse comportamento que a Maíra está tendo agora. Gente, isso aí é real. O Netflix agora e o Globoplay, ele tá trazendo aí umas novelas das antigas, né? E esses dias eu parei para assistir Maria do Bairro. Maria do Bairro é uma novela mexicana de 96, gente. E basicamente é essa a história. A menina sofre, 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 sofre. E o protagonista pega todo mundo, trai ela com todo mundo, fica com todo mundo, e ela fica ali atrás dele, e no final eles ficam felizes, porque ela se esforçou, ela foi atrás desse amor, né? Ela transformou ele. Ela venceu essas vontades que ele tinha de pegar o elenco da novela inteira, né? Então, uma das referências culturais que essa história que eu acabei de trazer e a própria fala da Maíra traz é de que o homem ele está mais suscetível aos seus desejos e de que a criação do homem faz com que ele seja menos responsável por aquilo que ele consegue escolher, né? Então, é como se tivesse a identificação cultural masculina nessa história de que o cara naturalmente vai trair mais, vai querer ter relações sexuais com outras pessoas e que isso é um desejo natural, né? Que a gente tem que trabalhar para modificar isso. E não é. Outra identificação cultural também que eu vejo dentro dessa história é uma identificação cultural com a cultura cristã. A própria figura de salvadora, né? A própria fala da Maíra, quando ela olha para os pecados do namorado e resolve absolver esses pecados, resolve perdoar. Isso são definições e imagens que o cristianismo constrói para a gente também, gente. E assim, uma coisa que a Luísa fala que eu acho muito sábio: perdoar não é esquecer. Você pode desenvolver a capacidade de perdoar, de não deixar que aquilo que aconteceu de negativo seja carregado com você. Mas nós não temos essa capacidade mágica de apagar os fatos, de esquecer os fatos. E se você apaga os fatos, esquece os fatos e consegue seguir num relacionamento ali de uma forma distanciada, como se nada tivesse acontecido, sim, isso pode ser uma forma de você se defender da necessidade de se afastar dessa relação. Não, e aí isso é a forma para repetição. Se você finge que não aconteceu, se você não dá importância para os fatos, né? Exatamente. Você simplesmente vai repetir novamente a mesma história. Então, só para fazer um compilado das nossas respostas para essa pergunta que foi excelente e tão complexa. Eu acho que tanto eu quanto a Luísa, dentro dessas identificações culturais nas figuras que a Maíra e que o namorado representam na história dela, a gente consegue identificar as crenças do amor romântico, a cultura cristã, a cultura machista, de perdoar o homem, de absolver o homem dentro dessas situações tóxicas aí, né, Lu?
E aí tem uma pergunta que fala justamente dessa questão da cultura machista, né? A Silmara está dizendo aqui, cultural machista, na segunda fala dela. Quando ela coloca a culpa é da mãe, como nós mulheres depois a culpa. Isso pegando essa questão ainda dentro do amor, gente, nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas que são propagadas culturalmente, e ainda bem que hoje nós temos profissionais que questionam isso, né? Porque, assim, culturalmente, o homem, ele é visto, né, como mais imaturo, como alguém que demora a engatar na vida, né? Como alguém que tem autorização para fazer mais besteira e que tá tudo bem ele fazer besteira porque ele é homem, né? E é essa fala que ela traz, né? Então, assim, ele é homem, então a culpa é da mãe que educou desse jeito, ou da cultura que diz que ele pode fazer isso, né? Enquanto para nós mulheres, a cultura diz que é você que tem que lutar pelo relacionamento. Se o relacionamento não funcionou, a culpa foi sua, né? É você que sustenta a relação, é você que tem que fazer a coisa funcionar. E não é assim, gente. Essa forma é uma forma, é uma fórmula do adoecimento no relacionamento. Né? Então, assim, os homens são imaturos, nós mulheres também somos. Assim como somos responsáveis, e eles também. Pessoas adultas são responsáveis, independente de qualquer coisa. Né? Nós não podemos continuar tratando os homens como se eles fossem crianças indefesas, que não têm capacidade, que foi o que o Léo falou, capacidade e competência para distinguir o que é certo e o que é errado numa relação, num relacionamento. O que é lealdade e deslealdade, o que é respeito e falta de respeito. Nós não podemos fazer isso mais. A gente precisa de um discurso, né, mais saudável, mais justo, né? Onde existe um equilíbrio de responsabilidades, que é a próxima fala que a Monara traz, é o que você sempre coloca, Luísa, 50% de responsabilidade para cada um. É muito fácil cair na tentação de querer se responsabilizar por tudo como uma falsa ideia de controle. Exatamente. Então, quando a Maíra ela fala assim que cabe a mulher educar um homem, ela pega essa responsabilidade para ela, uma responsabilidade que não é dela e que ela não vai conseguir fazer, porque a gente não educa pessoa adulta, se essa pessoa não estiver disposta de fato, né, a amadurecer, a crescer, você pode fazer o que você quiser, ela não vai mudar, tá certo? Mas isso tem a ver muito com essa nossa necessidade de controle, né, que vem da questão cultural de que o controle da relação é da mulher. É a mulher que dá o tom da relação. Existe uma fantasia, porque não é verdade isso, né? De que é a mulher que dá o tom, é a mulher que transforma o cara da balada no pai de família. Quantas músicas vocês já escutaram disso? De que a mulher boa transforma o cara de balada no pai de família. Eu tenho a sensação, que é claro que é uma leitura de fora, né? Que a Maíra está tentando ser essa mulher boa que vai fazer o cara da balada virar o pai de família que ela tanto sonhou. Mas, assim, é possível? É provável? Não, né? Isso. Porque é muita energia. E quando ela mistura as ações dele na relação dela com as dela, e quando ela justifica os atos dele para tentar continuar nessa relação, né, de uma forma parcialmente coerente, mostrar que ela está sendo coerente dentro da decisão, ela se mistura com ele. Ela não separa o que ela fez e o que ela decidiu do que ele fez e do que ele decidiu. Ela coloca tudo isso num bolo só, como se fosse um compilado de coisas que foram feitas pelas mesmas pessoas de forma conjunta e decidida em par. Não foi isso que aconteceu, né? Uhum. Separar o que é seu e separar o do outro é uma ferramenta muito importante para você desenvolver dentro das suas relações, para que você consiga entender as responsabilidades do outro, as escolhas do outro, e para que você não fique absolvendo o outro, justificando o outro, permitindo que ele continue fazendo mal para você dentro dessa relação. Separe você do seu parceiro. Você não é o seu parceiro. Sim. Gente, nós estamos então caminhando para o final da nossa live. Né? Eu acho que a gente pode então resumir, né? Fazer um pequeno resumo do que falamos aqui, para deixar claro, para ninguém ter dúvidas depois que eu e Léo falamos, tá, pessoal? Está tudo bem querer tentar novamente no seu relacionamento, independente do que a pessoa tenha feito com você, mas saiba que isso traz consequências para você, para a sua vida, para a sua saúde e para as pessoas que convivem com você. O direito de tentar é seu, mas isso traz consequências.
tá? Agora, dar o nome do direito de tentar salvar o seu relacionamento de amor próprio é algo que você deve, de fato, avaliar, né? Que tanto essa vontade de fazer dar certo está realmente ligada a um impulso de crescimento, de saúde, de proteção e de construção, e que tanto que essa vontade de fazer dar certo está ligada a medos, medo de abandono, medo de rejeição, medo de reconstruir a própria vida, medo de se ver sozinha, medo do julgamento, medo de ser separada, que tanto que essa decisão está muito mais voltada para um medo do que para uma real vontade de construção. E isso distingue muito a dependência, por exemplo, das situações de amor. O que move a dependência, gente, é o medo. É o medo, é a raiva, mas principalmente o medo, né? O amor não é isso. O amor é a vontade de construir com o outro, de estar com o outro, de agregar vida com o outro. São necessidades diferentes de alguém que ama para alguém que depende, tá certo? Amor próprio não é orgulho. E não tem problema nenhum você sentir orgulho do seu amor próprio. Ótima frase de efeito, hein, Léo? Exatamente. E se o seu amor próprio está te dizendo, né, que chega, né, que você alcançou um limite, que você já fez a sua parte, e que está tudo bem, siga o amor próprio. O amor próprio é uma voz de saúde dentro de você. É uma voz que vai prezar pela sua proteção emocional, pela sua proteção física, pela proteção dos seus valores, da sua vida, né? É como se fosse uma sirene de alerta interna que diz, não, não dá mais para ir, né? Porque se você continuar indo, as consequências vão ser cada vez mais sérias. Valorize essa voz interna que grita perigo, tá? Porque essa voz é uma voz que muitas vezes está totalmente associada ao seu amor próprio, tá bom? Tá ótimo, gente. Fico muito feliz. Que bom que vocês estavam aqui com a gente. Obrigada, viu? Léo, ótimo, né? Sempre um prazer as nossas Muito bom! discussões. Sempre muito bom ter você aqui no perfil. E para quem não me conhecia aí, gente, a gente vai estar sempre presente aqui, eu e a Luísa, trabalhando juntos com as nossas collabs, tá bom? Com e depois, certeza. para vocês que sabem que alguém que queria ter visto essa live e não conseguiu ver, vocês procurem lá também o meu canal de podcast, Dr. Léo Faleiro, que eu vou publicar a nossa live como podcast também. E a Luísa também vai repostar isso depois. Sim, esse aqui vai pro YouTube. Nós vamos fazer os cortes da live. E em breve também, gente, eu acho que daí, mais ou menos em um mês, nós estaremos já postando o nosso projeto de podcast conjunto. Espero que vocês estejam lá com a gente, para a gente estar conversando sobre tudo que envolve o amor e a saúde para o amar. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Primeira live do ano aqui do Tranquilo Amor. Em breve eu vou estar falando dos nossos novos horários de live, tá? Beijo, Léo, e beijão, bom dia dia pra vocês.